Senhoras e senhores, boa tarde. A sessão está aberta. Passemos ao pregão observada a ordem regimental. Processos do PJE. Relatoria, doutor José Murilo de Moraes. O segundo votante é o desembargador Anemar Pereira Amaral. E o terceiro votante, o desembargador Jorge Berg de Mendonça. O primeiro processo é o 22 da pauta, que é o 11.444-53-55-2016. Inscritos, doutor João Bosco Cumaira, pela recorrente, que é reclamada, e o doutor Felipe Augusto Comini da Gama Ferreira, pelos recorrentes, são os reclamantes. 11.444. Eu conheço de ambos os recursos, exceto da questão alusiva à carência de ação por legitimidade passiva renovada pela reclamada em contra-razões. No mérito, o provimento parcial recurso desta para reduzir o valor da indenização por danos morais para 35 mil. Ao dos reclamantes, nego-lhe provimento. Reduz o valor arbitrário da condenação para 35 mil, com custo de R$ 700 pela reclamada, já pagas, devendo a Secretaria da Vara oficiar a Secretaria da Receita Federal para a devolução do valor recolhido maior. Meu voto. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, eminentes integrantes dessa egrégia turma, a mim me parece que quem deveria falar em primeiro lugar seria o doutor... Os dois são recorrentes, né? Dois recorrentes. Exatamente. Então eu passo a palavra para ele só para... Recurso do reclamante em primeiro lugar. Senhor, por favor. Que ambos são recorrentes? O nosso é adesivo. É adesivo? É adesivo. Mas não tem importância, vai falar, senão vai ficar para lá e para cá. Perfeitamente, todos dois excelente. falam, tá bom. Perfeitamente. Tá bom. Inicialmente questiono a Vossa Excelência, até mesmo para direcionar a nossa sustentação, se é 35 mil por reclamante Deixa ou... eu ver, me parece que é o total, deixa eu ver aqui. Que o total aqui foi 176. É mãe e filha. Positivo, dados fixados de acordo com os princípios horizontal. Sim, é 176 foi habitado no total e eu estou reduzindo o total para 35 mil. Para ambas. Perfeitamente, Excelência. Isso aqui, por causa da idade dele, etc., levando em conta essas considerações que eu estou fazendo no voto aqui, foi que eu reduzi. Perfeitamente. Excelentíssimo desembargador-presidente, demais componentes dessa egrégia turma, pede-se seja repensada a proposta de voto colocada pelo relator, caso assim não seja, que não seja acompanhada pelos demais pares. Importante observar, no presente caso, o que inclusive levou o magistrado a condenar a reclamada no valor de 176 mil para as duas reclamantes, mãe e filha, viúva e filha, no caso aí algo em torno de 90 mil para cada uma. O seguinte aspecto. Primeiro, a certidão de óbito do trabalhador, que trabalhou por 17 anos na mineradora, consta como causa clara da morte a silicose. Além da silicose, consta infecção pulmonar e choque séptico, duas consequências diretas, como Vossa Excelência bem sabe, da silicose, especialmente a infecção pulmonar. Ele faleceu aos 75 anos de idade, trabalhou por 17 anos no interior das minas da reclamada e o valor de 35 mil, conforme colocado pelo ilustre relator, seriam algo em torno de 17.500 para cada uma, não atende ao caráter educativo e inibitório, ainda mais considerando tratar-se da terceira maior mineradora de ouro do mundo, o capital social em mais de 720 milhões de reais, conforme a ata juntada pela própria reclamada, e atuando em diversas áreas além da mineração.
Vale salientar também que, no presente caso, não só a certidão de óbito tem a causa expressa silicose, como restou também comprovado o histórico da doença no trabalhador, né? Então foram juntados laudos da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, especialista no tratamento da silicose na comarca de Nova Lima, como é de ciência de Vossas Excelências, um de 2013, março de 2013, o outro de maio de 2013, deixando claro que o trabalhador foi admitido com quadro de silicose infectada, o outro, portador de silicose, admitido em insuficiência respiratória. Então, o que eu gostaria de deixar claro para Vossa Excelência é que o histórico da doença foi comprovado no presente caso. Requer, assim, nesse ponto, seja mantida a sentença ou, caso que não mantida, no tocante ao valor da indenização por danos morais, seja elastecido o voto do eminente relator para que os 35 mil seja para cada uma das autoras e não para as duas, conforme tem, inclusive, alguns julgados, tanto dessa turma como desse tribunal. No tocante ao recurso adesivo das reclamantes, que foi negado provimento pelo relator, também requer seja repensada a proposta de voto, no seguinte sentido: os danos materiais pleiteados aí única e exclusivamente para a viúva independem da idade que o trabalhador faleceu. No caso, né, eles advêm da responsabilidade civil e devem ser deferidos para a viúva. No tocante aos honorários, foi requerida a aplicação da Instrução Normativa 27, de 2005, especialmente do artigo 5º, considerando que a presente lide não versa sobre relação de emprego, né, as reclamantes sucessoras do trabalhador nunca tiveram relação contratual para com a reclamada, não poderiam estar assistidas pelo sindicato, uma vez que sequer são sindicalizadas, não são da categoria. Então, roga-se pela aplicação do artigo 5º da Instrução Normativa 27, de 2005, que veio considerando a ampliação da competência da Justiça do Trabalho na Emenda Constitucional 45, de 2004. Requer, assim, seja repensada a proposta de voto e elastecido o valor da condenação por danos morais colocado pelo relator, mantendo a sentença ou majorando o valor de 35 mil para cada uma das reclamantes, condenando ainda a reclamada ao pagamento da pensão mensal, a título de danos materiais, e a condenação por honorários advocatícios. É o que se espera. O João, você tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eminentes integrantes dessa grande turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária. Na verdade, o voto do eminente relator atende a pretensão da reclamada, e eu quero justificar aqui da tribuna até a razão, porque eu entendo que Vossa Excelência levou em consideração aspectos fáticos do processo que são significativos. O primeiro deles é que o ex-empregado deixou a reclamada em maio de 79. Isso significa que ele veio a falecer 36 anos depois da cessação do vínculo. Evidentemente que ele estava com 39 anos de idade quando saiu da reclamada e não consta o que ele teria feito daí em diante. Mas eu não vou discutir a questão de se tinha ou não tinha silicose, porque ele próprio, em vida, no processo 1537-2005, ele promoveu a ação com direito próprio e, nesse processo, ele fez um acordo e recebeu a indenização respectiva. E um outro aspecto que eu peço até licença ao meu nobre colega, a quem eu respeito muito, mas a causa-mortes descrita na certidão de óbito, ela foi citada na inicial de forma invertida. Nós todos sabemos que
a certidão de óbito, ela acompanha o atestado de óbito firmado pelo médico que atendeu os últimos momentos de vida da pessoa que veio a falecer. E lá está escrito, é o contrário. É choque séptico, infecção pulmonar e silicose. E nesse atestado de óbito, sempre consta qual que é a causa da morte, a direta. Então, foi o choque séptico. Eu também concordo que não é. Choque séptico é uma reação do organismo no último dia da vida da pessoa. Todos os órgãos entram em processo de paralisação, ocorre o choque séptico. Mas tem a infecção pulmonar. E por que a infecção pulmonar está antes da silicose? Porque era uma outra patologia. Ele não faleceu de silicose, ele faleceu de infecção pulmonar, que pode ser câncer de pulmão, pode ser problema de tabagismo, uma série de outras patologias. Então, nesse aspecto, é que eu entendo que foram levados em conta esses aspectos para se chegar à conclusão do eminente relator, o que se espera que seja mantido pelos demais integrantes dessa agradatora. É o que se espera, senhor presidente. Muito obrigado. É exatamente isso. Eu estou colocando aqui no voto de que ele trabalhou para a empresa de 62 a 79, veio a falecer em 4 de janeiro de 2005, quando contava com 76 anos de idade. Em 2009 ele fez um acordo com a empresa, que ele próprio ajuizou a ação contra a empresa. E estou levando em consideração tudo isso e também que é esposa e filha, a filha é maior de idade, etc. Então estou achando que diante da idade que ele veio a falecer, né, as consequências, etc., o tempo que ele ficou fora da empresa, então estou achando razoável esse valor que eu estou arbitrando. Doutor Anemar? Senhor presidente, eu levo em conta também todos esses fatores, mas o que mais me chamou a atenção é o fato dele já ter recebido. Exatamente, também. Agora, né, ele tendo sido o próprio autor, ele ter recebido já o valor a título de indenização por danos morais. Eu sou acompanhando inteiramente o voto. Doutor Jorge, então a decisão unânime nos termos do voto do relator. Uma boa tarde. Próximo. Boa tarde, excelência. Muito obrigado. Próximo é o número 12 da pauta, é o RO 10.983, 57/2016. Encontra-se inscrito o Dr. Alex Santana de Novaes pelo recorrente, que é o reclamante. São dois recorrentes, o Hélito e a Globo, né? Isso, excelência. Uhum. Eu conheço dos recursos, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação pagamento adicional por acúmulo de função, percentual de 40% para cada função, operador de áudio e iluminador. E reflexo, nego provimento ao recurso do reclamante, mantém o valor total da condenação por ainda compatível. Aqui eu justifico porque eu estou tirando, que eu estou entendendo que não houve esse acúmulo propriamente dito. O senhor tem a palavra, doutor. Ilustre senhor desembargador presidente, nobres membros da turma. Excelência, pelo voto do ilustre relator, me parece que a questão ficará na matéria de fato, porque a matéria de direito fica bem resolvida na questão da lei dos radialistas. A vara, em primeiro grau, deferiu 2 acúmulos de função. O reclamante era contratado para uma determinada função, exercia mais 2 funções e recebia por uma só. Aliás, a sacrossanta Rede Globo é useira e vezeira disso. As condenações dela nesse tribunal são diversos, e também no TST. Ela contrata o trabalhador para uma função, se recusa a pagar os adicionais, mas, com respeito ao voto do ilustre relator, nós temos que, como disse o fundamento na decisão, a própria decisão entende que a testemunha Armínio afirmou que existem equipamentos de iluminação móvel, que o reclamante operava esses equipamentos durante as gravações externas, que o reclamante operava equipamentos de áudio nas externas. Bem, excelência, o fato é o seguinte, o reclamante era operador de câmera e ele fazia externas. Para fazer externas, suas excelências certamente já viram de perto, foram entrevistados. Para fazer as externas, o câmera vem,
ele monta a iluminação. Quando não monta a iluminação, ele usa um rebatedor ou ele usa as lâmpadas. Além disso, é ele quem coloca os equipamentos de áudio no entrevistado, é ele quem modula e regula esse equipamento de áudio. E foi isso que as testemunhas afirmaram. Afirmaram que o reclamante operava os equipamentos de iluminação e de áudio. Ou seja, além disso, disse ainda que ele também montava todos os equipamentos móveis de gravação, iluminação e áudio. E a legislação, excelências, ela é tranquila nesse ponto. A lei dos radialistas, ela traz um anexo, e nesse anexo ela traz o que é cada função. E diz que se houver acúmulo daquelas funções, o acúmulo deve ser pago. E foi isso que ocorreu. O reclamante acumulou essas funções de iluminador e de operador de áudio com a função de operador de câmera. Hoje, os equipamentos que essa TV usa, nós vimos hoje sempre as gravações de externa. Quando gravação de qualquer estúdio ou em qualquer ambiente fechado, monta-se equipamento de áudio, monta-se equipamento de iluminação e ele opera a câmera. Ou seja, é quase que inerente à função. É impossível hoje, num ambiente de pouca luz ou num ambiente fechado, que um operador de câmera faça a sua filmagem sem se valer da iluminação. E é impossível que ele use o microfone apenas da câmera. Ele tem que instalar o microfone no entrevistado, tem que modular o microfone do entrevistador. Isso posto, excelência, com todas as vênias do voto do ilustre relator, esperamos que seja mantida a decisão de primeiro grau nesse sentido, determinando o pagamento dos acúmulos de função, e quanto ao recurso adesivo do reclamante, que seja provido, tendo em vista que o percentual de 15% a título de honorários assistenciais teve alteração na súmula do TST e esperamos nós o seu provimento para majoração. É o que espera, excelência. Porque essa questão é exatamente essa. Eu coloco aqui, o anexo do decreto 84.134, regulamentador da lei 6615, que dispõe sobre a profissão de radialista, estabelece que o auxiliar de operador de câmara de unidade portátil externa, cargo exercido pelo reclamante, ao auxiliar ou cinegrafista, encarrega-se do bom estado do equipamento e da sua montagem e auxilia o operador de câmera na iluminação e na tomada de cenas. Suas atividades envolvem tanto a filmagem quanto a geração de som e imagem através de equipamento eletrônico portátil, TV. De outro lado, o iluminador e o operador de áudio, propriamente ditos, conforme dispõe o citado decreto, tem atribuições diversas daquelas exercidas pelo reclamante, pois o primeiro coordena e opera todo o sistema de iluminação de estúdios ou de externas, zelando pela segurança e bom funcionamento do equipamento. Elabora o plano de iluminação de cada programa ou série de programas. E o segundo opera a mesa de áudio durante as gravações e transmissões, respondendo por sua qualidade. Então, por isso que eu estou entendendo que não houve esse acúmulo. Doutora Neymar. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao Vossa Excelência, justamente nesse aspecto da acumulação. Eu quero levar em conta o fator, o fator formal, que era a função que ele desempenhava, e no campo dos fatos. A questão mais é o que ele era considerado, a atividade dele, a função dele, lá de operador de áudio, né, iluminador, não de iluminador, mas o que ele fazia efetivamente, porque a gente vê, o ilustre advogado, ele esclareceu bastante a questão no aspecto prático, né? Se vê o que o operador de áudio e o iluminador fazem, porque o câmera, normalmente são dois, né? E aí o que me chamou mais a atenção aqui foi o que o juiz de primeiro grau percebeu com relação à resposta da testemunha da reclamada, o senhor Geraldo Magela, uma vez perguntado se realizava a função de iluminador, ele respondeu que ele está fazendo uma correção de luz. E o juiz entendeu que essa resposta seria positiva, mas com o propósito de ser negativa. Esse que me chamou a atenção. E todas as outras testemunhas ouvidas dele disseram que ele operava equipamento de áudio externo. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Nós já vimos gravações na rua, a gente viu, eu já até participei, inclusive, de gravação, não há dúvida. O problema é que eu acho que a função de iluminador e coisa é muito mais ampla do que essa simples participação do câmera ali, ligar a luz e tal, e botar entendeu? Então é muito mais ampla, quer dizer, ele pode até eventualmente ter feito alguma coisa inerente, né,
mas inclusive é por causa da função dele também. Mas Fala que é nas externas. agora ele fazer, porque essas outras funções não se resume só nas externas. Eles têm muito mais coisa para fazer do que isso. Quer dizer, a função é muito mais ampla do que essa simples participação que o operador tem nessas externas. Então, por isso que eu transcrevi quais são as efetivas funções, né, dessas duas outras funções, quais são as efetivas tarefas. Eu acho que ele poderia fazer um detalhe ou outro, cumprir uma ou outra coisa, mas as tarefas propriamente ditas ele não fazia. Doutor Jorge. Eu estou acompanhando todas as vezes o relator. Então, o doutor Anemar fica vencido nesse aspecto, porque ele negava provimento a ambos os recursos, não é isso? Então, a decisão é nesses termos, de acordo com o voto do relator. Boa tarde. Não há mais sustentação oral na pauta do senhor. Então, os nossos votos aqui tinham uma divergência que foi feita, eu já fiz a adequação, acho que não tem mais outra, tem só observação do doutor Anemar, negócio de que ele fica vencido lá na FC, etc. Né? Mas já está tudo aqui registrado eletronicamente. Então, eu proclamo que todos os demais votos da minha relatoria foram examinados e aprovados nos termos dos votos já registrados eletronicamente. Ok? Então, agora passamos para a próxima sessão. Agora, a sessão da relatoria do desembargador Anemar Pereira Amaral, segundo votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça, e terceiro votante, juiz convocado, Gessé Cláudio Franco de Alencar. Há uma sustentação oral à distância, que será realizada em Juiz de Fora, no número 37 da pauta, que é o RO 11.904, 35/2016. Inscrito o Dr. Rogério de Oliveira Salles Figueiredo pela recorrente, que é reclamada. Pela reclamada? Sim. Ele já está no áudio aí? Já? Perfeitamente, senhor presidente. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde a todos. O relator vai ler a conclusão do voto para encaminhar para encaminhamento da sustentação. Doutor Anemar, por favor. Só indagar, o advogado está escrito pela recorrente MRS, né? Reclamada. Pela MRS. Exatamente. Presidente, a conclusão é no seguinte sentido. Conhecer o recurso ordinário interposto pela reclamada, das contrarrazões, a exceção de questionamento relacionado à arguição de nulidade, e dar-lhe parcial provimento para declarar a prescrição quinquenal de eventuais direitos anteriores a 20/10/2011 e reduzir o valor da condenação por danos morais, fixando-a em R$10.000, conforme a fundamentação, isso reduzindo também o valor da condenação nessa instância para R$10.000, com custas no importe de R$200 pela reclamação. O senhor quer se manifestar, doutor? Só tem a palavra. Gostaria, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, demais componentes dessa egrégia turma, muito boa tarde. Já entendemos prudente essa redução da condenação, mas de toda sorte, toda a matéria produzida nos autos, toda a prova que foi produzida e emprestada, diz respeito às condições das locomotivas e não houve nenhuma comprovação de qualquer impossibilidade de parada por parte do reclamante passível de gerar qualquer dano e passível de gerar qualquer indenização. E, por si só, esse tribunal já entendeu pela legalidade no sistema de monocondução, inclusive já foi ratificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, razões pelas quais já seriam motivos mais que suficientes para extirpar qualquer condenação a respeito. Então, na remota hipótese de manutenção da condenação, pedimos vênia que essa redução seja acompanhada pelos demais votantes com medida de inteira justiça. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Segundo votante. Terceiro votante. De acordo. A decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Murilo, tem uma sustentação oral à distância de Uberlândia, mas ele está conectado no 10º andar, então tem que esperar o advogado terminar lá para chamar. Tá, vamos continuar. Por isso que eu vou pular. O próximo processo é o número 33 da pauta, é o RO 11.579, 51/2016. Inscrito o Dr. Alex Santana de Novaes, pelo recorrido, que é o reclamante.
Pelo recorrido. Doutor Anemar, conclusão, por favor. Eu estou conhecendo e negando provimento, senhor presidente. Negando provimento, o senhor quer se manifestar, doutor Alex? Permite aguardar eventual divergência? Sim, senhor. Segundo votante. De acordo. Terceiro. De acordo. Unânime. Próximo. Número 8 da pauta é o RO 10.550-33-2016. Inscrita a doutora Daniela Alves Ossi pela recorrente, que é reclamada. Recorrente, a Companhia de Tecnologia e Informação do Estado de Minas Gerais, Prodenge. Doutora Anemar, conclusão? Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto, no mérito estou dando parcial provimento, estou dando provimento, para excluir da condenação o pagamento de adicional de insalubridade na forma da fundamentação, parte integrante, estou invertendo o encargo de pagar os honorários periciais ao reclamante, que foi atribuído ao reclamante, que é por ser beneficiado da justiça gratuita. Que esses honorários deverão ser suportados na forma da resolução 66/2010 do CJT. A senhora quer se manifestar? Sim, excelência. Eu estou pela Lafarge, nesse caso. Sim. Eu gostaria até de noticiar que houve uma incorporação da Holcim pela Lafarge, então eu vou até requerer um prazo, se possível, para juntar dos documentos para a gente regularizar essa questão, se possível. Bom, a questão aqui central é em relação à sentença que teria declarado o vínculo de emprego entre o reclamante e a Holcim. É o argumento de que o autor ele teria exercido a atividade fim da recorrente. Porém, essa decisão ela não aborda os requisitos do artigo 3º, que são tão imprescindíveis para autorizar uma condenação nesse caso. Até porque não há provas de que esses elementos do artigo 3º se fizeram presentes no caso. A segunda questão é que o próprio recorrido ele confessa que não foi admitido, remunerado e tampouco dispensado pela Holcim. Uma terceira questão é que é completamente inconsistente a sentença permissa venia, que declarou esse vínculo com base no objeto social da segunda ré, que é essencialmente a produção de cimentos, enquanto que a primeira ré ela explora as seguintes atividades: manutenção, reparação de máquinas, motores, compressores e bombas hidráulicas, e serviços de operação, fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas. E, por fim, não há provas de que a Holcim ela tenha terceirizado as atividades do recorrido com o intuito de fraudar o contrato de trabalho. Então, nesses termos, a recorrente entende não deve ser mantida a sentença nesse ponto e pugna pelo provimento integral do seu apelo. É o que se espera. Doutor Jorge, o segundo votante. De acordo. Doutor Jacé. De acordo. E aqui, desculpa, eu tinha lido aqui a outra lá, porque estava em aberto aqui, agora depois que mudou, da Lafarge, né? Lafarge e Israel Mendes. Pois é, então, prevaleceu o voto do relator nos termos propostos, tá bem? Ok, obrigada. Por unanimidade. Próximo. Os demais advogados inscritos nos compareceram? Não. Compareceram, E o de Uberlândia. Tem um de Uberlândia que está liberado. ligado lá no 10º andar, né? Nós estamos esperando ali. Então, faz o seguinte, vamos passar para a próxima sessão. Mas deixa eu... Eu só fiz uma observação no seu... Eu observei, eu vou corrigir. fazer menção antes. Eu vou corrigir. Já corrigiu? Agradeço Tem lá. material. Agradeço, vou corrigir lá. Como é que fala? Usa o cachimbo, faz a boca torta. Né? Então é o seguinte, todos os votos da relatoria do doutor Anemar, também da mesma forma, foram examinados e decididos em consonância com os votos já registrados eletronicamente. Então vamos passar para a próxima sessão, depois a gente volta para esse processo que ficou para trás. A próxima é do doutor Jorge Berg. Sim, senhor. Relator, doutor Jorge Berg. Segundo votante, doutor Gessé. Terceiro votante, doutor José Murilo. Número 5 da pauta. 10.181. É o RO 10.181.61/2015. Inscrito o doutor Alex Santana de Novaes, pelo recorrente, que é o reclamante. Pelo recorrente reclamante. Doutor Jorge, a conclusão do voto, por favor. Conhecendo de ambos os recursos, no mérito negando provimento do reclamante, dando parcial provimento ao reclamado para excluir a condenação ao pagamento de danos morais. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 3.500, com custos fixados em R$ 70, mantidos a cargo da ré. Doutor Alex, o senhor tem a palavra.
Ilustre senhor desembargador-presidente, nobre relator, nobres membros da turma. Excelência, o recurso do reclamante versa sobre diversos aspectos. Em primeiro lugar, gostaríamos de falar sobre o provimento parcial do recurso da reclamada para extirpar da condenação o valor de R$ 1.500 por danos morais. A reclamada deliberadamente dispensou o reclamante por justa causa. A justa causa é ato extremo e atinge, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas, a moral e a honra do reclamante. E o recurso do reclamante é exatamente, um dos pontos dele era para majorar a condenação por danos morais. Não se pode usar uma dispensa por justa causa como simples argumento de ficar livre do trabalhador e querer que ele venha movimentar todo o aparato judiciário para se ver livre de uma acusação, de uma imposição e de uma condenação. O trabalhador é julgado, inquirido e condenado pelo empregador. Ele é literalmente condenado e condenado pela sociedade que o permeia naquele momento. Então, Excelência, entendemos nós que essa condenação por danos morais ela deve prevalecer e deve, inclusive, ser majorada. Sobre a remuneração do reclamante. O reclamante pede salário por fora e diz na sua inicial que recebia aproximadamente R$ 1.000 de salário por fora. A reclamada nega. Todas as testemunhas disseram que existia salário por fora. E a vara, em primeiro grau, diz que, apesar das testemunhas falarem que existia salário por fora, o reclamante não conseguiu provar quanto era o salário por fora. Com todo respeito, o ônus da prova, o reclamante se desincumbiu, provou que existia salário por fora. O fato, o ônus de prova, nesse momento, se inverte e passa a ser da reclamada. Já que ela se recusou a juntar aos autos os pagamentos por fora, deve ser condenada nos termos do pedido. E, com todo respeito, não é nada gigante. Bem, pedimos também, Excelências, que seja provido o recurso para determinar o pagamento dos adicionais de insalubridade, que já está determinado na sentença, de periculosidade, e insalubridade, em função da possibilidade de acumulação dos adicionais. E, por fim, que seja determinado o pagamento do intervalo de refeição suprimido no período que engloba a condenação e o tempo mínimo de duração do intervalo. Pelo exposto, Excelência, esperamos nós seja negado o provimento ao recurso do reclamado e provido integralmente o recurso do reclamante. Pois não, doutor Gessel, segundo votante. Senhor presidente, Pois não. a prova oral é uma única testemunha que bom, enfim. Bom, eu vou pedir vênia para acompanhar o relator pelos fundamentos do esporte. Estava abrindo aqui a ata de audiência só para confirmar. Eu vou acompanhar o relator integralmente. Eu peço vênia também da sustentação, acompanho o relator e a decisão unânime nos termos do voto proferido por Sua Excelência. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Próximo. Número 3 da pauta é o RO 10.140-28-2016. Inscrito o Dr. Eduardo Augusto Gonçalves Darras pela recorrente, que é a reclamada 10.140. 10.140. Está conhecendo negando. Ele fala por quê? Ele fala pela recorrente. Corrente, o senhor tem a palavra então, doutor. Está conhecendo negando. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, uma pessoa que eu cumprimento os demais membros da escolhendo da turma. Data máxima vendo a proposta de voto do ilustre relator, gostaria de chamar a atenção de Vossa Excelência para a situação atípica desse processo. Trata-se de questão inerente a horas intine, pura e simples, inclusive com o julgamento realizado na semana passada por essa turma, no qual nosso recurso foi provido, com matéria idêntica. Só que esse caso, além da questão da soberania das normas coletivas, onde existe norma convencional negociada legitimamente com o sindicato da categoria, em que devemos, antes de mais nada, privilegiar a entidade sindical, a grande dificuldade que existe hoje nas negociações coletivas, onde existe a negociação tipicamente com relação às horas de itinerário, tem um outro ponto peculiar. Não obstante a previsão do artigo 7º, 26 da Constituição, neste caso o reclamante residia na cidade de São Sebastião do Oeste. E conforme amplamente demonstrado, não só no recurso ordinário, mas nos memoriais entregues a Vossas Excelências, a distância entre a sede da empresa
e o centro da cidade é de 1,3 quilômetros. O local não é de difícil acesso. E o local é servido por transporte público regular. Mas mesmo diante dessa situação, existe norma coletiva nos autos em que efetivamente houve negociação com relação às horas de itinerário e deve ser observada essa negociação. Deve existir respeito às normas convencionais, até mesmo a privilegiar o sindicato da categoria. Então, nesse aspecto, pede-se honrosa vênia ao ilustre relator e requer seja provido o recurso da RE, seja pelo prisma da soberania das normas coletivas, que deve ser respeitado, até mesmo em razão do recente entendimento da STF, e assim como por não se tratar de aplicabilidade, no caso em comento, a súmula 90 do TST, porque o local não é de difícil acesso e servido para transporte público regular, razão para a qual pede-se justiça. Senhor presidente, eu gostaria de pedir pedir vista né? desse Eu também ia processo. pedir, mas fica com vista. Esse, só para lembrar, nós já votamos até numa situação idêntica, nós, na composição dos Sim. titulares. É justamente aquele caso que eu mostrei, tem 4 cláusulas que não tem nada a ver, que não justificam essa... E olha que nós somos a favor total. Sim, pois é, eu vi o voto de Vossa Excelência aqui. Agora eu acho Fiz referência ao processo anterior, que foi, nós decidimos, talvez já tenha os titulares, né? essa doutor questão José do prazo lá na distância de 1,3 quilômetros Mas e foi também objeto a da questão, controvérsia. nós temos que ver isso, e a questão também da existência de transporte público. Mas, de qualquer forma, fica com vista do doutor Gessé e certeza, depois eu com quero certeza. examinar. Pois não. Fica adiado para a próxima sessão. Obrigado, excelência. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Próximo. 34 da pauta é o RO 11.978-05-2015, inscrito Dr. Davis Azalim do Vale, pela recorrida que é reclamada. Peraí que só 11.978. travou meu computador aqui um pouquinho, mas só um minuto que ele vai destravar. Pela recorrida, Sim, senhor. deixa eu abrir aqui. 11.978. José Evangelista, já está aberto aqui. Taxide. E está pelo... Pela recorrida. Conclusão, por favor. Eu estou rejeitando as preliminares, determinando de ofício a correção de erro material. Peraí. Determinando que no último parágrafo do ID, onde se lê E tô contradito negando da testemunha provimento. Carlos Antônio, leia-se contradito da testemunha Negando Roberto provimento. Menezes. E nega provimento. Só quer se manifestar? Excelência, o voto atende. Tá. Eu Doutor gostaria Gessé. que os demais desembargadores acompanhassem. Perfeitamente. Doutor Gessé? De acordo. Eu também estou de acordo. Decisão unânime nos termos do voto. Obrigado, final. excelência. Próximo. Foi não. Número 25 da pauta é o RO 11.000. Ele está lá em cima. É o Ah, lá em primeiro. cima, primeiro. É Porque... porque o advogado fez sustentação oral Ah, do sim. 10º. ele estava lá. É o RO 11.328-98-2016, inscrito Dr. Júlio César Valadares Dutra, pelo recorrente, que é o reclamante. Corrente Júlio, essa reclamante. matéria você já sabe que... Então, estou conhecendo que é os recursos no mérito, estou dando provimento ao apelo da Caixa para excluir da condenação o pagamento da verba quebra de caixa e seus reflexos. Resta totalmente improcedente a ação, prejudicado o exame do apelo obreiro. Estou invertendo os 11 descumbências, as custas passam a ser resultado do autor, no importe de R$1.000, calculado sobre o valor dado à causa isento. Quer a palavra, doutor? Sim, excelência. Vou ser breve. No caso em tela, vem requerer que seja mantida a sentença, visto que o próprio doutor magistrado de origem, que analisou os autos, deixou claro na sentença que o regulamento pessoal da Caixa, RH 053, no item 8.4, dispõe que o empregado, quando no exercício de atividades inerentes à quebra de caixa, perceberá o valor adicional específico a esse título, restando claro que não houve extinção do adicional. O próprio juiz salientou ainda que não há prova nos autos de que o regulamento anterior extinguiu a parcela. Então, existe esse regulamento vigente na Caixa, onde que prevê o pagamento da quebra de caixa. Inclusive, nas tabelas de remunerações da Caixa, constam as duas parcelas, a gratificação de caixa e a quebra de caixa, demonstrando que tal parcela é distinta, as parcelas são distintas, razão pela qual requer que seja mantida a sentença no que tange ao deferimento da quebra de caixa ao autor. A matéria já é conhecida nossa aqui, doutor É uma Gessé. pena que não começa esse processo no TST, né? Já podia ser lá. Definir, acabou. Essa live, doutor Gessé, eu também estou de acordo. Também estou de acordo, data vendo a sustentação, a decisão unânime no termo do voto relator. Próximo. Número 11 da pauta, RO 10.601-02-2015,
Inscrito Dr. Bruno Sobreira de Oliveira, pela recorrente, que é reclamada. Corrente. Duas reclamadas, né? Cláudia Cristina Pereira Mas é Silva, diz que reclamada. Centro Central, tá. Muito bom. Doutor Jorge, conclusão, por favor. Conhecendo de ambos os recursos, rejeito preliminar de nulidade arguídas, no mérito ou negando provimento ao recurso da segunda reclamada e dando parcial provimento ao da reclamante, apenas para deferir o benefício da justiça gratuita. No resto, mantendo a decisão. Mantendo a decisão, só definindo a justiça gratuita reclamante. Só tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, aqui em cumprimento os demais eminentes desembargadores, colegas de advogados. Pois bem, eu peço vênia para discordar do ilustre posicionamento do relator. Eis que, inicialmente, importante mencionar e destacar que o indeferimento da oitiva em relação à testemunha levada naquela oportunidade evidenciou-se latente cerceio de defesa. E isso porque a oitiva daquela testemunha era condição imprescindível justamente para que pudesse ser demonstrado naquela oportunidade os motivos caracterizadores e ensejadores em relação à dispensa por justa causa aplicada à obreira naquela oportunidade. Ainda que assim não fosse, já partindo para uma análise de mérito, verifica-se no caso concreto inúmeros indícios que inclusive foram objetos de memorial descritivo entregues hoje nos respectivos gabinetes, acerca do que aconteceu para que a empresa pudesse, então, proceder com a dispensa da justa causa da obreira naquela oportunidade. Eis que evidenciou-se uma desídia por parte da empregada e inúmeras manifestações que acabaram ensejando uma quebra de fidúcio, uma quebra de confiabilidade naquela continuidade da prestação da laboral. Cumpre enfatizar aqui, inclusive, acerca de algumas ponderações destacadas pela ilustre magistrada sentenciante, em que data máxima vênia se demonstram equívocos que não podem simplesmente ser deixados de lado ou ser deixados de serem mencionados aqui em tribuna. Ora, o primeiro deles diz respeito à questão da transferência das vendas que eram realizadas pela reclamante para uma outra colega de trabalho. Ora, se eu sou operador de vendas, operador de telemarketing ou qualquer atividade similar, e ganho por isso, ganho por uma venda realizada, ganho por um procedimento bem feito, é evidente que eu não posso entregar uma venda minha para uma outra pessoa, né? Sem intuito, sem motivo, sem justificativa alguma. Né? E mais do que isso, esse procedimento, perante as normas internas da empresa, ele era um procedimento ilegal, um procedimento não autorizado por quem quer que fosse dentro da empresa. Né? E esse era um dos motivos caracterizadores à dispensa, à aplicação da dispensa por justa causa. Eis que a obreira já vinha sendo advertida, suspensa, e ela, por vezes, demonstrou nítida e clara impressão de querer se desligar das suas atividades, chegando, inclusive, a propor para os coordenadores, os gerentes, os supervisores da empresa, a realização de um acordo. A realização de um acordo para que ela pudesse ser dispensada e devolvesse ali a multa dos 40% em relação ao fundo de garantia. Prática essa que, infelizmente, é muito usual no cotidiano das empresas. Todavia, com a data máxima vendo ao posicionamento contrário, isso não pode ser feito como regra. Né? E isso não foi feito em relação a essa reclamante. Né? E aí ela começou a demonstrar ou deixar de realizar suas atividades a contento, chegando ao ponto, inclusive, de realizar uma venda e passar essa venda para uma outra colega de trabalho. Para que isso? Para que ficasse evidenciado que ela já não queria mais, não estava afim mais de continuar a sua relação de trabalho. Né? E alguns pontos tecidos pela ilustre magistrada na sua respeitável sentença de piso
apontam que esse procedimento era permitido dentro da empresa. Isso não era permitido dentro da empresa. Ora, o depoimento da testemunha ouvida está aí, claro, evidente. O testemunho da pessoa chamada Nerismar Barcelos Júnior, em que é contundente, ele é cirúrgico ao precisar que abre aspas, era proibido o procedimento de transferência de vendas realizadas. Então, não é possível admitir que uma fundamentação de uma sentença, ela se baseie numa prova em que está aí demonstrado que não era um procedimento autorizado. Então, esse motivo foi o motivo principal para que, juntamente a outros fatos, demonstrasse que a empregada realmente já estava com seu estupim curto, ela não queria mais continuar. Data máxima vênia pede para que seja dado provimento ao recurso empresarial nesse aspecto, para que seja reconhecida a validade, a legalidade da justa causa aplicada no caso vertente. A respeito do alegado assédio moral, dano moral, a reclamada também pede vênia para discordar do respeitável posicionamento da sentença, a COR. Eis que não restou evidenciado, no caso concreto, nenhum tipo de afronta à integridade psicológica da reclamante. Para que fosse aplicada a justa causa, a empresa atendeu a todos os anseios necessários dentro de um caráter pedagógico punitivo. Ela teve advertência oral, escrita, ela teve suspensão, ela teve, enfim, a justa causa aplicada mediante uma conduta que é, no mínimo, inaceitável para quem trabalha diretamente com venda. Se eu sou vendedor, eu não consigo enxergar isso. E se eu sou comissionado, se eu sou uma pessoa que ganha por uma venda, repassar simplesmente a venda para uma colega ou um colega de trabalho sem qualquer justificativa plausível. Então, dentro desse contexto, a reclamada entende, data máxima vênia, que não houve afronta à dignidade da pessoa humana ou à integridade psíquica da reclamante. Não restou comprovado isso em nenhum momento da relação processual. Motivo pelo qual requer o provimento do presente apelo para que seja afastada a condenação nesse sentido e conhecida a dispensa, a legalidade da dispensa na modalidade da justa causa atribuída à reclamante. É o que se pede. O voto é longo e está bem essa juíza examinado. super cuidosa, Mas criteriosa. aí o doutor Jorge tem alguns Essas análises da justa causa, assim, ela pegou o depoimento da preposta, foi analisando os 3 itens que a preposta levantou. Inclusive, assim, ela manteve a produtividade dela o tempo todo integral até que ela foi realocada. E ela foi realocada porque ela estava grávida. Isso está mais que provado na visão, é lógico. Todas as análises de provas são subjetivas. Então, mantém. Eu até também quero dizer que eu recebi o memorial, eu até fiz a leitura dele. Doutor Jacé. Presidente, acuso o recebimento do memorial também, eu sou de acordo. Eu também, apesar da sustentação, também estou vendo aqui que o doutor Jorge está se baseando na questão da depoimento da preposta, principalmente nesse aspecto. Então eu peço vênia da sustentação, também estou acompanhando a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, Próximo. Não tem mais. Acabou? Bom, esses aqui do doutor Jorge Berg também. Acabaram as inscrições de sustentação. Todos os demais processos também já estão examinados e decididos na forma Embargo também. Inclusive os embargos, na forma dos votos já registrados. Todos os votos já foram registrados. Todos os processos já foram examinados e registrados os votos. E a decisão é nos termos em que nos termos desses votos, tá bem? Então, passamos para a próxima sessão. Podemos julgar o de Uberlândia? Está aí aberto, podemos, passamos para ele. Está no Uberlândia. Voltando à pauta da relatoria do doutor Anemar, a sustentação oral à distância, que será realizada em Uberlândia, no número 35 da pauta, que é um ROPS 11.683, 35/2016. Está inscrita a doutora Andréia Guilherme Campos, pela recorrente, que é reclamante. Reclamante. Doutor Anemar, por favor, a conclusão do voto. Senhor presidente, estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamante e
no mérito, estou negando o provimento, confirmando a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos, tendo o artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT. Processo sumaríssimo, o relator está negando provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos. A senhora é procuradora da reclamante, a senhora tem a palavra, da recorrente. A senhora tem a palavra, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores desta turma. Eu quero tentar alterar esse acórdão no sentido de que o que se requer não é o enquadramento da reclamante como vigilante, como se tem entendido, mas o correto enquadramento no sindicato dos vigilantes, haja vista ser possível essa categoria, já que abrange o pessoal administrativo, que seria o caso da recorrente. Ela presta um serviço de vigilância não armada e isso é possível na convenção coletiva do Sindicato dos Vigilantes de Uberlândia e região. O sindicato ao qual ela foi enquadrada pela reclamada, Sindicato de Asseio e Conservação e similares do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, inclusive tem em sua cláusula terceira as funções para esse sindicato. E a função de monitora de vídeo não está descrita em tal cláusula. Além do mais, como já informado, não se faz necessário o serviço de vigilância armada para o enquadramento no sindicato, ora requerido. Consequentemente, com a alteração e o enquadramento no sindicato dos vigilantes, requer também a concessão dos benefícios existentes nas convenções coletivas de trabalho deste. E ainda a reforma quanto às horas em itinerário e pagamento em dobro dos domingos e feriados, já que, diferente do que fora entendido pelo juízo ACO em relação às horas em itinerário, e como se comprova pela ficha de registro juntada aos autos ID 172 4A 6E, a recorrente residia no bairro Jardim Célia, quando da prestação dos serviços, e não no bairro Santa Mônica, como for entendido pelo juiz ACO. E a distância entre esses bairros é de aproximadamente 16 quilômetros, sendo impossível que o trajeto fosse realizado em apenas 15 minutos. Quanto ao pleito de pagamentos dos domingos e feriados em dobro, esse também merece reforma, pois, como bem demonstrado em impugnação à contestação feita em audiência, a recorrente o fez por amostragem os períodos em que não fora concedido ao menos uma folga semanal no domingo, e ainda os dias de feriados em que trabalhou na recorrida e não recebeu em dobro constam nos cartões de ponto e olerites juntados. Comprovada a prestação de serviços para a empresa do ramo de segurança e vigilância, não há que se falar em procedência dos pleitos da recorrente, quais sejam a correta sindicalização e, consequentemente, o pagamento das diferenças salariais, da cesta básica e da diferença dos tickets refeição, a aplicação de multa normativa pelo descumprimento de cláusulas das convenções coletivas do sindicato ao qual deveria ser vinculada e o pagamento das diferenças nas verbas rescisórias e aplicação da multa do 477, parágrafo 8º da CLT. E ainda, comprovado o equívoco do ilustríssimo juízo ACO quanto ao pedido de hora em itinerário e pagamento em dobro dos domingos e feriados laborados, esses também merecem reparo. Nada mais. Senhor presidente, eu poderia fazer uma licença só com relação ao enquadramento, porque parece que está havendo uma confusão por parte da reclamante aqui, da procuradora reclamante. Porque ela está pretendendo ser enquadrada no sindicato dos empregados de empresas de segurança e vigilância. Ela afirmou, inclusive, que tinha um curso de vigilância, embora não comprovou. E a empresa dela, que é da região de Uberlândia, afirmou com o sindicato dos empregados de empresas de conservação do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então, aqui, embora haja categoria diferenciada, que não é a hipótese, a empresa subscreveu o instrumento normativo do sindicato local, que prevalece sobre qualquer outro pelo sistema de enquadramento sindical que vige atualmente. Essa é a razão por que eu estou confirmando a sentença do juiz. A razão das questões, sobre isso, está tudo tratado aqui. Doutor Jacé, né? Terceiro, doutor Jorge. Está de acordo, doutor Jacé também está de acordo, então a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Boa tarde. Próximo. Boa tarde, obrigada.
Agora, a pauta da relatoria do Dr. Gessé Cláudio Franco de Alencar, segundo votante, Dr. Jorge, terceiro votante, Dr. José Murilo. O primeiro é o número 8 da pauta, que é o RO 10.631-58-2016, inscrita a doutora Cristiane Carvalho Andrade Araújo, pelo recorrente, que é o reclamado. Amado recorrente. Doutor Gessé, conclusão do voto, por favor. Senhor presidente, pela ordem, eu primeiro noticio a apresentação de uma petição da ilustre procuradora do recorrente, no sentido de solicitar a retirada de pauta com suspensão do processo ou sucessivamente a desconsideração do depoimento da testemunha contraditada com base em novos documentos ora colacionados. Essa é a petição. Senhor presidente, o encaminhamento do relator para ser submetido à Igreja Turma é no sentido de rejeitar o requerimento, já que a matéria que envolve a nulidade do depoimento, a validade ou a invalidade do depoimento, a contradita que foi apresentada a essa testemunha, na origem, não foi objeto do recurso ordinário. Então, não está abrangido na matéria que vai ser apreciada no nosso julgamento. E, diante disso, eu não tenho como suspender, pelo menos é a forma com que vejo, essa matéria está alheia ao recurso ordinário interposto. O encaminhamento do relator seria para rejeitar inicialmente essa petição de retirada de pauta. Estamos de acordo, doutor Jorge? De acordo. Estamos de acordo. Okay. Passando, então, senhor presidente, ao mérito da questão, eu estou... o meu voto é no sentido de conhecer o recurso interposto, dar-lhe parcial provimento para inverter a responsabilidade pelo pagamento dos honorários em conformidade com as resoluções 66 de 2010 e 78 de 2011 do CSJT, os quais devem ser quitados pela União nos termos da fundamentação, e para excluir a multa por embargos declaratórios impostos na origem, mantendo o valor da condenação por quanto ainda compatível. É o meu voto. Pois não, doutor, só tem a palavra. Excelências, no que pese a manifestação do Dr. Gessé, eu vou chamar a atenção de Vossas Excelências no caso, principalmente da rejeição do pedido de adiamento, e vou explicar. Conforme os senhores acompanham aí, eu também acompanhei esse processo a partir agora do recurso ordinário. Então, todos esses documentos que os senhores viram e estão acompanhando do processo foi exatamente a visão que eu tive inicial do processo. Quando eu conversei com o reclamado e que eu fui expor para ele justamente, inclusive que o meu RO já estava pronto, porque ele é uma pessoa do interior, ele até hoje veio nesse afã, eu expliquei justamente isso que o Dr. Gessé disse. Falei assim, olha, como eu não tinha conhecimento desses fatos, eu não pude nem alegá-los no meu recurso ordinário, na oportunidade dos 8 dias do meu prazo, porque esses fatos eles eram desconhecidos, tanto nos autos quanto para a gente. O que aconteceu nesse caso, Excelência? Toda a sentença de primeiro grau ela foi exclusivamente baseada no depoimento dessa testemunha. Quando voltamos para a cidade, né, naquele afã, as testemunhas que iriam a favor da reclamada a procuraram após essa audiência, após ter passado todos esses prazos, para dizer que não compareceram em juízo porque tinham sido ameaçadas. Então, isso ligou esse alerta vermelho em todos nós, e eu falei para o reclamado, eu falei, olha, vai atrás. Tenta, pelo menos. Foi quando nós descobrimos uma ficha criminal extremamente extensa da testemunha, em que foi baseado toda a ação. Essa testemunha, que é o meu pedido de adiamento, inclusive foi porque a polícia se negou a fornecer para a gente a ficha criminal sobre a alegação de que haviam crimes hediondos e crimes que estavam sob sigilo de julgamento, de investigação, e que só forneceria essa ficha com esses esclarecimentos caso houvesse uma decisão judicial nesse sentido. E o que acontece aqui, nobres desembargadores? Nós temos um processo que está baseado em uma testemunha que, data máxima venda, não tem a menor idoneidade para funcionar como tal. Porque, como dito, e aí repito, por que isso não foi objeto do nosso recurso? Porque era desconhecido. Os documentos, inclusive, eu juntei um documento agora, da data do dia 13, que foi sábado, de um homicídio que essa testemunha acabou de cometer no interior, que agora não me recordo da cidade porque me fugiu. E foi quando eu conversei com o reclamado aqui presente e falei com ele, olha, vamos tentar. Justamente por isso, Excelências, porque foi um caso completamente atípico. Foi um caso que nós não tínhamos conhecimento.
muito menos da índole da testemunha, quanto de que seria ela, porque ela não foi arrolada nos autos. É uma testemunha que chegou lá surpresa. Ela foi contraditada, a contradita na ocasião foi indeferida, e nós não tínhamos realmente provas até aquele momento. Então, são fatos, excelências, completamente novos. E aí eu vou chamar, com toda honestidade, a consciência de vossas excelências. Por quê? Porque eu estou trazendo ao processo, nesse momento, esses fatos novos, que são fatos de extrema relevância para o processo, excelências. Porque nós estamos falando de uma pessoa sem qualquer idoneidade para figurar como testemunha. Estou falando de aqui, excelência, de uma pessoa com condenação transitada em julgado de estupro e assassinato. Nós estamos falando de uma cidade do interior. Então, quando esses fatos vieram para a gente, inclusive eu argumentei com o reclamado alguns pontos que não estavam, porque a gente realmente não tinha prova. E eu não ia vir aqui na presença de vossas excelências, assim como não faço, argumentar algo que não está no mundo dos autos. É aquela coisa, só existe se estiver no mundo dos autos. E foi isso que eu tive trabalho de fazer, excelência, de trazer ao mundo dos autos. Só que sozinho eu não consigo, infelizmente. Eu dependo de vossas excelências nesse sentido. E eu não estou aqui questionando, excelências, a sentença do juiz. Eu estou questionando que ela foi baseada no depoimento de uma pessoa que claramente não tem idoneidade para depor, que claramente esse testemunho não é um testemunho que pode ser considerado nas condenações, inclusive porque falaram-se de salário por fora, essas coisas que foram objeto, aí sim, do recurso. A questão da insalubridade, por exemplo. Na petição, o reclamante confessa, o advogado, o reclamante, confessam que receberam a insalubridade no percentual de 20%. A perícia foi no percentual de 20%. O pedido do reclamante, pagamento de diferença de insalubridade. E aí, o reclamado foi condenado a pagar novamente os 20% que já estavam pagos, inclusive consignados no contra-cheque do autor. E onde que esse depoimento ele foi baseado? No depoimento dessa testemunha que eu estou trazendo para os senhores, que falam que o combinado foram 2 salários, etc. E a verdade, excelências, é que realmente, até esse momento processual, data máxima vênia, o que existia no mundo dos autos era do meu conhecimento dos senhores. Só que esse fato ele muda completamente com a alegação trazida hoje pela parte reclamada. Eu estou mostrando para os senhores assim, claramente que toda a sentença e os autos, o processo, eles estão baseados em provas que data máxima vênia, vem de uma pessoa que não tem a menor idoneidade para depor. E nós estamos condenando agora, nesse momento, uma pessoa no depoimento, e ele me disse, inclusive, que a esposa dele foi ameaçada por essa testemunha. Então, como eu consigo comprovar isso, excelência? Só através de um ofício para a Polícia Civil, para que essa ficha, inclusive com todas essas alegações que eu estou trazendo para o senhor, sejam juntadas aos autos. Porque o que não se pode admitir, com todo respeito, excelências, é que uma pessoa dessa estirpe, com esses antecedentes, deponho nos autos e que a sentença foi baseada no depoimento dele e que isso influencia aqui agora. Isso influencia no meu recurso ordinário, inclusive. Por que o meu recurso ordinário não veio com essas alegações? Porque eu não as tinha. Então, é um fato novo. Os documentos que eu consegui juntar, se os senhores verem as datas, eu consegui ter acesso a eles ontem à noite. Era, salvo engano, 7 horas da noite que eu consegui... Que esse delegado virou e falou assim comigo, olha... Se você me trouxer uma determinação judicial, eu te forneço os documentos. Fora isso, não. Então, excelências, vou pedir vênia o posicionamento do Dr. Gessé, que eu respeito extremamente, mas vou pedir para os senhores reavaliarem essa questão trazida aos autos, porque é uma questão diferente, é uma questão do processo que a gente sabe que não é corriqueira, a gente sabe... que a Justiça do Trabalho, a gente está aqui sim para avaliar provas, para avaliar os depoimentos, só que eu estou trazendo para os senhores que esse depoimento em que foi baseado esse processo, ele não é um depoimento válido. Ele não é um depoimento de uma pessoa que tem idoneidade para depor e para basear uma sentença, excelências. E a única forma que eu tenho de tentar reverter isso é agora com os senhores. Né? Fora isso, eu não consigo, e foi o que eu expliquei para o meu cliente, eu falei assim, olha, não adianta recorrer para a instância superior, porque
O poder que a gente tem está aqui, excelências. Então, eu vou pedir vênia para os senhores, inclusive até para o doutor Gessé, para reavaliar, se for o caso, excelências, desse ofício e adiar a sessão, analisar essas provas, porque nós estamos falando, excelência, de uma decisão que foi baseada em depoimento de uma pessoa que, Data Massa não devia estar, inclusive, preso, não devia nem estar solto, com essa ficha criminal de estupro, assassinato, latrocínio, sei lá mais o que tem. Então, eu vou pedir vênia para os doutores para reavaliação desse meu pedido de retirada de pauta com a expedição. E no que tange a insalubridade, que é o único ponto do recurso, eu vou chamar a vênia para confissão do reclamante no recebimento dos 20%, confirmado em perícia e comprovado, inclusive, pelo contra-cheque. É o esperado, excelências. Senhor presidente, louvo o trabalho da doutora, o empenho, o esforço que está sendo feito, mas eu não consigo, é uma questão de legalidade, eu não consigo elastecer o alcance do recurso ordinário. Eventualmente até cabe uma ação, eu acho que o caso seria de rescisório. Mas eu ia falar isso. Não posso dizer que seja, não, porque senão nós estamos orientando. Mas eu acho que seria o caso de rescisório. Pelo recurso mas eu não tenho como elastecer o alcance do recurso. Por mais que entenda a situação fática descrita, eu não tenho como elastecer o alcance do recurso ordinário. Eu estou juntinho desse espaço aqui. É quase que própria mesmo de ação rescisória. Eu acho que é por aí que a coisa deve caminhar. Com o recurso é mais complicado mesmo, porque o recurso está limitado, nós não podemos fazer nada além do que está no recurso. Então não tem como. Doutor Jorge é o segundo votante, né? Estou de acordo. Também sou terceiro, também estou de acordo. Reitero, inclusive, essa questão do adiamento, que realmente não pode se tratar de documento novo, fato novo, etc. Mas aí, mais apropriado para rescisório. Então, peço vênia, estão acompanhando, e com vênia da sustentação, e também louvando o interesse da advogada, de correr atrás, e procurar, e etc., e sustentar, mas, infelizmente, a gente tem coisa que a gente não pode fugir muito do princípio da legalidade. Mas, apesar de entender a situação. Então, nós estamos entendendo, mas eu acho que a rescisória pode resolver isso. Então, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Número 2 da pauta é o RO 10.391, 38/2015. Inscrita a doutora Silvia Maria Araújo Candian, pela recorrente que é reclamada. Pela reclamada? Recorrente reclamada? Sim, isso. Cervejaria Petrópolis. A Cervejaria Petrópolis? Ela é uma das recorrentes. É a única. É o doutor Jorge, né? É a única recorrente? O reclamante acho que recorreu também. Não, pois é. Doutor Gessé, por favor, conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos interpostos, mas não dos documentos juntados no apelo da reclamada, como fundamentado, e no mérito estou negando-lhes provimento, senhor presidente. É o meu voto. Negando provimento, só tem a palavra. Obrigada. Boa tarde, nobres julgadores. Em que pese o posicionamento adotado em relação ao relator, gostaria de ponderar algumas considerações em relação aos pedidos que vêm sendo deferidos em primeira instância no que tange a Cervejaria Petrópolis. Esse reclamante, ele era vendedor de Contagem e, infelizmente, várias decisões de primeira instância, em que pese não há muitas ações em face da cervejaria, mas algumas a empresa já está tomando uma cautela maior. Por quê? Restou comprovado nos autos de que era correta a marcação de ponto. Isso não há dúvidas de que era corretamente registrado. No que tange a condenação, que foi deferido os intervalos intra-jornada, ocorre que os vendedores eles não têm controle de jornada, né, em relação à parte externa. Ou seja, eles fazem o horário dele de intervalo. O que, infelizmente, é verdade, eles alegam, na verdade, de que eles não daria conta de fazer aquela rota. Data máxima vênia, o vendedor ele tem uma rota. Na rota dele, ele já conhece todos os comerciantes. Então, essa alegação ela é frágil. Isso a gente tenta levar em primeira instância e o nosso depoimento da nossa testemunha não é valorado.
Então, em relação ao intervalo, a juíza de primeira instância ela até deu 30 minutos, né, considerando a questão que foi comprovada nos autos. A empresa pede para que seja excluída da condenação os intervalos, porque há comprovação de que eles não tinham o controle quando eles estavam externo e, sobretudo, porque, nobres julgadores, não sendo valorado o depoimento da empresa, o que a gente vem notando em algumas demandas, abre um precedente muito grande na empresa. E a empresa ela preza pela saúde dos funcionários, entendeu? E com base não só em relação ao social, a empresa pugna para que seja excluída da condenação a questão do intervalo diante do que foi comprovado nos autos. Em relação ao pedido de adicional de inspeção e fiscalização, da mesma forma, o vendedor, 99,9% do serviço dele, na rota que ele cumpre diariamente, ele é vendedor. É através das vendas que ele tem a comissão, que ele recebe as comissões. Então, data máxima vênia dos posicionamentos, sobretudo nesse processo, que vem sendo adotado em primeira instância, não é injusto, vamos dizer assim, deferir um acréscimo à remuneração daquele empregado, sendo que ele já recebia suas comissões, faziam as vendas e ainda recebia por acúmulo de função. A empresa comprovou, inclusive, com o depoimento da testemunha Flávio, de que ele não fazia outras funções além da venda. O que ocorria eventualmente é o seguinte, aquele comerciante ele está devendo. Então, quando o vendedor chega ou mesmo o comerciante pede para fazer novo pedido, ele não pode vender o produto, porque ele está devendo. Então, o que a empresa pede e orienta para que o funcionário faça? Explica que a venda poderá ser somente à vista, mas pede para que ele possa passar a informação de que ele está inadimplente. Entendeu? E a questão também dos produtos, né, eu digo a questão da cobrança, e a questão dos produtos da inspeção não é de competência dele. Há um setor específico na empresa que também faz esse tipo de serviço que não é do reclamante. Ou seja, todas as atividades dele são voltadas para a venda. É através da venda e interesse, inclusive, do funcionário, de que 99% era feito as vendas e, através delas, ele recebia as comissões. No resto dos pedidos, em relação à reforma, a reclamada reitera e pugna pela reforma. É isso, excelências. Presidente, só um pequeno esclarecimento. A questão do adicional é matéria que já está, enfim, está posta no voto. Só com relação à questão do intervalo, senhor presidente, só fazendo uma ponderação. Eu estou lendo novamente, porque podia ter equivocado, o depoimento da testemunha Flávio, e ele não traz essa questão do intervalo, não. A doutora eventualmente até pode embargar de declaração se for o caso. Então, eu tenho cartões que não estão pré-assinalados no intervalo e a testemunha do reclamante. Então, é com base nisso que eu estou decidindo. O depoimento do Flávio, salvo engano, não fala sobre intervalo. Eu vou manter o voto, senhor presidente. A questão que a empresa tem que tomar cuidado é isso, né? Porque o cartão de ponto, para o intervalo, ele pode ser pré-assinalado. Quer dizer, só no cabeçalho lá escrito, intervalo de tanto a tanto. Porque se não tiver essa pré-assinalação, aí vem a prova testemunhal e acaba prevalecendo a prova testemunhal. Agora, tendo a pré-assinalação, já fica um pouco mais complicado. Aqui, por exemplo, não se deu valor à prova testemunhal para retirar a validade das marcações de entrada e saída do ponto. Quer dizer, se tivesse a marcação do intervalo, o resultado seria o mesmo. Nós não íamos dar validade ao ter um outro depoimento, mas preservar a validade dos cartões, senão ficava incoerente. Correto. Mas aqui o cartão não tem a pré-assinalação e nem a assinalação normal. Então é por isso que eu também peço ver, né, doutor Jorge, como é que você está acompanhando? A doutora Neymar? Doutor Gessé? Agora naquele outro eu votei. Não. Nesse você não vota nesse? Não. Gessé é Rogério. Rogério. O segundo doutor Neymar, então estou acompanhando a doutora Neymar também. Nesse só voto Vossa Excelência, vota nisso. Mas eu passei o doutor Gessé? Cláudio? Não. Por quê? Porque o doutor Gessé está no lugar do doutor Rogério. Tá. Depois... Esse voto era dele comum no meu gabinete. Não, ele está no gabinete do doutor. Confusão porque ele está no gabinete do doutor Neymar, agora ele está no gabinete do doutor Rogério. Então tem. Eu lancei de vez. Agora é do doutor Rogério.
Tá certo, então? Agora Então tá de acordo. Joia, obrigada. Providencia isso lá, porque Não, com certeza. que Questão depois de... pode, né? Tá bom. Dar Obrigada, mais boa trabalho externo, tarde. aí melhor fazer isso mesmo. Próximo. Número 7 da pauta, RO 10.612, 76/2015, inscrito Dr. Elias Nege Neto, pela recorrente que é reclamada. RN Comércio? Sim, senhor. É rápido agora. Doutor Gessé. Senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso do reclamante, dou o provimento ao recurso da segunda reclamada para isentá-la da responsabilidade subsidiária que lhe foi imposta, julgando improcedente em relação a ela. O senhor quer se manifestar ou está atendendo? Eu gostaria de ouvir, se houver Ah, um sim. voto divergente, a fineza de me restituir a palavra. Não, eu sou o segundo, estou de acordo, doutor Neymar? Eu estou de acordo. Então, decisão unânime, Muito obrigado, relator. excelência. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Acabaram esses? Sim, Ali é física, né? Bom, então já terminaram as sustentações orais na sessão do doutor Gessé, que é o relator. Todos os demais votos também aqui foram examinados e decididos, os processos foram examinados e decididos na conformidade da votação eletrônica já realizada. É o que eu proclamo. Agora vamos para os processos físicos, não é isso? Sim, senhor. Processos físicos. Muito bem, processos físicos. Podemos apregoar. Número 16 da pauta é o AP 733-2014-001, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Gessé, terceiro votante Dr. José Murilo, inscrito Dr. Felipe Castro Moalen, pela agravante. Pela agravante, IBM. É conheço e nego. É conhecido e negando. O senhor é o agravante, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo presidente. A divergência sobre divergência, não, acho que não tem, não. Eu de acordo. Estou de acordo também, então não há divergência. Perfeito, obrigado. Boa tarde. Próximo. Número 42 da pauta é o RO 2153-2014-139, relator Dr. Gessé, revisor Dr. José Murilo, terceiro votante Dra. Neymar, inscrita a doutora Neiva Schubert Guimarães, pela primeira recorrente. Tá. Doutor Gessé, Vossa Excelência, tem a palavra. Um momentinho, senhor presidente. Entrou aqui. Conheço dos recursos interpostos, no mérito nego o provimento ao da autora e dou parcial provimento ao da reclamada para determinar que na apuração das horas extras seja considerada a redução da hora ficta noturna apenas no horário compreendido entre 22 e 5 horas, mantido o valor da condenação por conta ainda compatível. Pode ter a palavra. Boa tarde, eminentes desembargadores. Com todo respeito ao voto do excelentíssimo senhor doutor Gessé, eu gostaria de fazer algumas ponderações. Primeiramente, a reclamante foi dispensada em janeiro de 2014 porque o hospital estava desativando o departamento. Quando esta foi dispensada, ela era detentora de estabilidade provisória. O médico determinou que ela retornasse ao trabalho. A partir de então, somente ela ficou nesse departamento, contra toda e qualquer vontade da reclamada. O assédio se seguiu, em que pese tenha sido difuso, como ficou realmente comprovado que era um assédio mais difuso, que ela seria dispensada. Diante dessa questão, como qualquer outra enfermeira, ela trabalha em 2 plantões, 2 lugares, certo? Quando ela faz um plantão duplo, existe uma compensação posterior deste plantão. Como nós podemos ver nas folhas 124 e 125. Ela dobrou o plantão e folgou posteriormente. O que a reclamada alega, que a da justa causa, que virou moda no mercado de trabalho para não pagar as estabilidades provisórias e ou as verbas rescisórias, que hoje aqui mesmo já vi uns 2 ou 3 casos, o que ocorre? O dia que ela foi trabalhar no outro hospital era um dia de folga. A prova cabia à reclamada, da qual ela não se desincumbiu, porque o ônus dela de manter os registros de ponto. E, coincidentemente, uma coincidência, assim, que me sai a qualquer explicação, porque se olharmos todos os registros de ponto, tem o trabalho, a folga, todos registrados, a doença, o afastamento, o atestado médico. Coincidentemente, nesse dia, nesse período, não há registro de ponto. O preposto alegou que havia
um problema no registro de ponto. A testemunha foi clara que não houve. Detalhe, os plantões eram verbalmente confirmados com qualquer uma das 5 supervisoras. A reclamada não comprovou que era dia de plantão, dia 1º. Não há registro nos pontos, não consta aqui que era dia de trabalho, está sem marcação. A reclamante está sofrendo até hoje sem emprego, psicologicamente, não consegue trabalho, porque a prática no mercado, infelizmente, é a apresentação do TRCT no momento da entrevista. Está lá com dispensa por justa causa, por um ato o qual ela não praticou. Então, diante desses fatos, está aqui comprovado pelo preposto, pela testemunha da empresa e pela testemunha da reclamante, que esses plantões foram confirmados. Não existe o registro de ponto, o ônus era dela. Então, eu peço a Vossas Excelências reconsideração por uma questão de justiça e também para coibir essa prática de quando não se quer pagar estabilidade e ou verbas rescisórias, imputar ao reclamante uma justa causa. É o que eu tenho. Você quer fazer alguns Senhor presidente, é uma questão de avaliação do conjunto probatório. O que eu vejo aqui é de forma diversa da doutora pedindo vênia, enfim, o que eu estou acompanhando o entendimento da origem, no sentido de que o que a prova aqui é da quebra da fidúcia por parte da reclamante. Eu vou pedir vênia da sustentação, apesar da veemência, e manter meu voto. Pois não, eu também estou de acordo, doutor Jorge. A doutora Neymar, desculpa, de acordo. Então, a decisão unânime, nós temos o voto do relator, que examinou bem a questão, citando os depoimentos de testemunhas, etc, etc. Então, assim se decide. Próximo. Boa tarde. Número 26 da pauta, RO 2027-2014-006. Relator, doutor Jorge. Revisor, doutor Gessé. Terceiro votante, doutor José Murilo. Inscrito, doutor Júlio César Valadares Dutra, pelo primeiro recorrente. Só um minutinho, deixa eu ir rapidinho. Eu vou ler na conclusão que essa matéria também já é... O doutor Júlio já sabe que é o final da... Estou conhecendo os recursos, rejeitando as preliminares de incompetência e de legitimidade. Estou dando provimento parcial. Primeiro, do reclamado para determinar a aplicação do divisor 180 no cálculo das horas extras deferidas nos autos. Autorizar a compensação das diferenças entre as gratificações de 6 e 8 horas com as horas extras deferidas nessa ação, conforme o J 70. Isso é aquele nosso entendimento que você já conhece. Estou provendo ainda para determinar que na base de cálculo das horas extras seja integrada a gratificação proporcional à jornada de 6 horas, conforme fundamentos. Ao do reclamante, eu estou condenando que a condenação relativa às horas extras retroceda a data de 14 de abril de 2008, quando ele passou a ocupar a função de auxiliar administrativo, e afastar a determinação de observância na apuração das horas extras do banco de horas adotado pelo reclamado. É a mesma conclusão. Nossa, depois a gente já vem. Com a palavra. Tá. No caso em tela, eu venho requerer que seja negado o provimento ao apelo empresarial, principalmente no que tange a aplicação do OJ 70, tendo em vista que o próprio TST já se manifestou através da sua SDI que a referida OJ é aplicável apenas aos casos da Caixa Econômica Federal, não aos empregados do Banco do Brasil, tendo em vista as peculiaridades do plano de cargos, salários da Caixa Econômica Federal, que são distintos do Banco do Brasil. Venho requerer também que, para a apuração das horas extras, seja observada a gratificação percebida pelo reclamante na época do labor extraordinário. Venho requerer também que a gratificação semestral, que no caso do Banco do Brasil é paga mensalmente, e ante essa habitualidade no pagamento, certo, deve se integrar a base de cálculo das horas extras. Gratificação semestral ela, que a partir, no caso do Banco do Brasil, a partir de 2013, salvo engano, foi inclusive incorporado à remuneração do empregado. Então, no caso em tela, a inclusão seria até 2013, vez que a partir de 2013 ela já foi incorporada na remuneração do empregado, então já passou a compor a base de cálculo das horas extras, certo? E, por fim, vem requerer que seja majorados os honorários assistenciais por importe de 15%, tendo em vista os gastos que os sindicatos bancários possuem para defender os bancários, tanto nessa segunda instância, como no próprio TST, com a contratação de advogados em Brasília, para representá-lo perante aquele órgão superior. Obrigado pela atenção. Isso foi objeto de recurso? Todas as matérias já estão exaustivamente... Tem essa questão dos honorários aí de 10 para 15. Os honorários eu até aceito. Se você Vamos pegar para 15? Majorar. Então, só na conclusão. Só para majorar para 15% os honorários. 15%.
Eu do provimento só- reclamado. Deixa eu só ver aqui. Vou ficar só vencido na questão da preliminar, senhor presidente, que é matéria Sim, pacífica claro, aqui na tem turma. negócio lá, sei. E o resto eu vou acompanhar. Deixa eu ver aqui. Reclamado, julgamento passivo. E agora deu tilt. Ao do reclamante para condenação relativa Mas às deu horas tilt extras, geral. afastar a determinação. 2, aí você põe o item 3. Majorar os honorários advocatícios para 15%. Tá? Ok? Então, estou acompanhando. Obrigado, boa tarde a todos. Só um minutinho Prevaleceu aqui, dessa Maria. forma. Só um minutinho aqui.